bora sair desse perrengue, porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo a esse programa que nasceu para tirar você do perrengue, fazer com que você não volte mais. E a minha pergunta é a seguinte: quem está cansado de ser endividado? Você está endividado? Eu. Nossa, que mau exemplo. Primeiro que é bom a gente falar, né, que existem como se fossem dois tipos de dívidas, né? Tem aquelas dívidas normais, água, luz, telefone, que é do dia a dia. Corriqueiras. Corriqueiras, são dívidas. Mas tem aquelas dívidas chamadas inadimplentes, que são aquelas dívidas que você não conseguiu honrar, que você não conseguiu pagar e está lá virando uma bola de neve. E aí, normalmente, você está esperando o desenrola do governo, o feirão do Serasa para poder quitar. Uma intervenção divina. Uma intervenção divina. Tem muito disso também. Ó, o assunto é sério, a gente está aqui rindo para deixar descontraído, porque a gente sabe que é um tema que nem todo mundo gosta de falar, nem todo mundo gosta de comentar. Estar endividado causa muitos desafios, vergonha, frustração, insônia. A gente vai até trazer uma imagem daqui a pouquinho, agora não, mas antes eu quero trazer um dado triste, mas que a gente tem que falar porque é o nosso papel como educador financeiro, né? A nossa meta, a nossa missão é reduzir isso. Quase 80% da população brasileira está endividada. É um percentual muito grande. Muito alto. E mais de 30% inadimplente. Então, 80% endividados, são pessoas que têm dívidas, né? Umas têm dívidas um valor baixo e tem super dívidas. E tem a galera do inadimplente, ou seja, se você tem um boleto aí de R$100 e não pagou, você entra para essa estatística do inadimplente. Então, hoje a gente vai falar sobre como quitar as suas dívidas de maneira organizada. A gente vai trazer algumas dicas sobre esse assunto. Mas antes, diretor, coloca a imagem no telão, por favor. Nessa imagem, a gente vai entender um pouquinho como que as dívidas impactam no ser humano, né? Então, além dos desafios emocionais, a gente tem também problemas como tensão muscular, incluindo dor lombar. Isso aqui foi uma pesquisa que foi realizada e aí as pessoas que estavam endividadas trouxeram essas queixas, essas reclamações. 44% tinham fortes dores de cabeça. 29% ansiedade severa, 27% tinham úlceras ou problema no trato digestivo, 23% tinham depressão severa e 6% ataque cardíaco. Então, estar endividado traz muitos desafios, não só emocionais, para o relacionamento, no casamento, na sua produtividade no trabalho, mas também fisicamente. Então é importante você ficar atento a esse programa de hoje. Já dá o like, compartilha para o YouTube entender que é um assunto relevante, né? Encaminha para aquele amigo que está endividado, brincadeira, né? Ele vai ficar mal ofendido. Só encaminha assim, né? Como quem não quer amigo, nada. Eu Aqui, acho que esse tema aqui serve, legal, né, para a gente ter conhecimento. Então encaminha, porque vai ser bacana, a gente vai trazer algumas dicas importantes. Exatamente, pessoal. Então, é muito interessante, muito importante a gente pensar na dívida, né? A dívida, ela tem um aspecto que é positivo quando você consegue alavancar patrimônio. Mas, de novo, quando você entra na inadimplência, isso pode se tornar um ciclo vicioso e, às vezes, uma pequena dívida pode se tornar lá na frente uma dívida gigantesca. Eu vi um meme outro dia de uma menina que estava devendo R$2.000 num cartão de crédito de determinado banco aí, que virou mais de R$200.000, né? Ou seja, uma dívida pequenininha, né, que se tornou algo muito grande quando a gente deixa de tratar o assunto. E para tratar o assunto, endividamento, para a gente poder trabalhar com esse assunto e sair do endividamento para não cair na inadimplência, a gente precisa de um plano, né? Então tem que ser um plano mesmo estratégico para você quitar as suas dívidas, né, e não cair na armadilha do endividamento. E esse plano, ele tem algumas regras. Eu vou ler aqui algumas regras, mas a gente vai depois detalhar essas regras para que vocês possam entender direitinho e seguir aí em casa, né, na sua família, ou você que é sozinho, mas seguir justamente para poder correr do endividamento, desse endividamento de 80% e principalmente da inadimplência que atinge aí, que aflige,
né, 30% dessas pessoas que contraíram qualquer tipo de dívida. Então, olha só, vamos lá. A primeira é analisar a situação financeira atual, ok? Segundo item, definir metas realistas. Não adianta você colocar uma meta aí, né, muito alta que não vai conseguir atingir. A gente vai falar sobre isso. Priorizar as suas dívidas, identificar áreas onde você pode reduzir despesas e, o último, explorar opções como consolidação da dívidas ou negociação com seus credores. Então, o seu plano para quitar dívidas, ele precisa ter essas métricas, né, bem definidas. Como definir? Nós vamos falar sobre cada uma delas, para que você saia do endividamento e nunca mais volte, que é o lema do perrengue. Isso aí. Então, a gente trouxe aqui 10 estratégias e a gente vai falar sobre todas elas. Então, dá uma pausa aqui, se você puder, né? Estiver no YouTube, no Spotify, pega papel e caneta e já vai fazendo junto com a gente aqui, combinado? Então, primeira estratégia, avalie sua situação financeira. Liste todas, eu disse todas. Não é para deixar aquela lá com a pessoa física, o amigo, isso aqui eu peguei com a minha mãe, isso aqui eu peguei com meu tio. Aí nem conta, né? Não, nem é dívida. É para anotar todas as dívidas. Gente, essa é uma das atividades mais desafiadoras. Porque assim, a pessoa vai ter encontro com aquilo que ela empurra com a barriga muitas vezes por anos. E tem muito medo, né, de encarar a realidade. Né? Porque você vai encontrar com valor real. Mas uma coisa é certa, a gente só consegue mudar algo que a gente tem conhecimento, que a gente sabe. A verdade dói, mas liberta. Eu sempre falo isso, né? Vai doer? Dá uma paradinha, chora, não tem problema não. Depois volta. Depois volta, entendeu? O rosto e volta. Não desista, começa e anote todas as suas dívidas, liste todas, incluindo lá o total. E se você puder, tiver essa informação de colocar a taxa de juros, porque essa informação é importante para você decidir por qual dívida você vai começar as suas negociações, tá? Então, anota tudo numa planilha. Patrícia, eu não sei mexer no planilha, então não tem desculpa, anota numa folha, no caderno, no papel de pão, mas tem que fazer. Então, liste todas as suas dívidas. E o segundo é justamente priorizar as dívidas que têm uma taxa de juros mais elevada. Essas você precisa pagar o mais rápido possível, porque vai depender, né, quando você está pagando juros, né, às vezes você não está nem pagando o capital, nem o principal, está só pagando os juros. Né? Cartão de crédito, por exemplo, o rotativo é justamente isso. Você está pagando somente os juros, nem está pagando a dívida principal. Então, listando as dívidas, verifica aquelas que têm o maior consumo de juros, aquelas que têm a maior taxa de juros. Essas devem ser a sua prioridade na hora da enumeração, né, de quais dívidas serão as primeiras a serem pagas e até as últimas. Então, primeiro, as dívidas mais caras. E aí vai descendo para as mais baratas, seguindo essa ordem de pagamento. A terceira estratégia, já estou vendo o pessoal fazendo cara de, ai meu Deus, já vem eles de novo com esse assunto. Sério? De novo? Crie um orçamento, um planejamento financeiro, exatamente. Depois que você lista suas dívidas, né? Tem aquele momento ali de chorar, de tristeza, você fala, enxuga as lágrimas, né? E fala, vamos para a guerra, vamos quitar essas dívidas, e agora? Eu tenho dinheiro para quitar essas dívidas? Quanto que eu posso tirar do meu orçamento doméstico mensal para quitar essas dívidas? Se você não tem um planejamento, se você não tem anotado as suas despesas, as suas receitas, como é que você vai saber se dá para quitar suas dívidas ou não? Porque depois que você fizer seu planejamento financeiro, listar as suas despesas, as suas receitas, você vai se encontrar com uma outra informação. Se tem saldo positivo para isso ou não. Se você vai ter que reduzir suas despesas, seus gastos, mexer no seu estilo de vida, no seu padrão de vida, ou se você vai ter que fazer mais grana. Vai ter que fazer renda extra, vai ter que arranjar um outro trabalho. Július. Dá uma de Július, né? Tem um terceiro trabalho. Então, assim, não tem para onde correr. Nesse momento, a gente está em fase de análise, né? De encontrar soluções, de desenhar essa estratégia. Então, o orçamento é extremamente fundamental. Exatamente. Aí e a gente tem programa, desculpa. Tem. A gente tem programa específico de planejamento financeiro. Eu sou novo no perrengue e nunca vi. É só entrar lá no Spotify, que tem lá todos os nossos programas, tá? No YouTube também. Então, assim, não tem desculpa, tá?
não sabe o que é o orçamento, não sabe fazer, é novo no perrengue, não conhece, para aqui, volta lá, busca esse programa, tem lá o título, a gente fala sobre isso, é orçamento lá, você vai assistir aquele programa, vai aprender a fazer, aí você volta aqui e começa a fazer, continua, né, fazer esse trabalho da questão das dívidas, porque o quarto passo é justamente estabelecer metas de pagamento. E as metas de pagamento é muito importante, né? Você pode, inclusive, decidir por 2 modelos de meta. Você pode ter uma meta para quitar totalmente a dívida, determinar uma data, não, tal data eu vou quitar a dívida, ou você pode estabelecer metas mensais para você até guardar aquele dinheiro, né, para pagar a meta, ou ir pagando aos poucos, né? Então vai depender muito de como que você vai estabelecer, né? Se você quer pagar aos poucos, então todo mês você vai ter que determinar lá o dia, o valor que você vai dispor para quitar aquela dívida. E aí é sagrado, não pode mexer. Ou, se você vai quitar tudo de uma tacada só, então quando que você vai fazer isso? Né? Tem que estabelecer essa meta. É calendário, pessoal. É pegar o calendário e falar, ó, tal dia eu vou quitar essa dívida e acabou, e comece a trabalhar o seu orçamento para que ele seja a ferramenta que vai possibilitar que você atinja esse objetivo. E a nossa quinta estratégia é consolide suas dívidas. Então, às vezes, você tem uma lista aí com 5 dívidas. E aí está dando um total de R$10.000. E você tem uma dívida com cartão de crédito que é altíssimos juros, né? Ou tem um empréstimo, ou tem um empréstimo com aquele nome que a gente não pode falar, que os juros é muito alto. Você já sabe qual que é, né? Já, com certeza. Ai, meu Deus. É porque ele costuma, né, cobrar de maneiras ilícitas. Ilícitas? Ilícitas. Então, juros muito altos. Então, você pode consolidar. Você pode somar 2 ou 3 dívidas e pegar um empréstimo. A gente chama isso de trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. Não deixa de ser uma dívida, não deixa de ter juros, mas, por exemplo, você está lá com 3 dívidas com juros de 5%. E aí você consegue pegar um empréstimo consignado, que normalmente é o empréstimo mais em conta, com juros de 2,3%. Ó, o juros já é menor, você está trocando um juros caro por um juros mais barato. Você pega esse empréstimo, quita essa dívida cara e fica pagando somente essa dívida com os juros menor, tá? Então, vai aliviar, vai limpar seu nome, vai liberar itens da lista e você vai pagar menos juros, tá? Então, considere essa consolidação é importante. Exato. A sexta dica, né, é negocie com seus credores. Eu sei que, às vezes, quando a gente está endividado, o que a gente menos quer é falar com o nosso credor. Só que essa estratégia de não atender o telefone do credor ou de não procurar o credor quando ele está querendo falar com a gente, não é a melhor estratégia do mundo. A gente até pode fazer isso e paliativamente, esconder o problema, né, e tirar da sua frente, do seu radar. Mas isso não vai acabar com o problema efetivamente. Então, o que nós temos que fazer? Procure o seu credor. Está endividado? Está com dificuldade? Está na inadimplência? Está com problema? A pessoa que tem que saber disso é o seu credor. Então, sente com o seu credor e negocie sua dívida. E saiba, ele quer negociar com você. Tá? O agente credor, ele quer negociar com você. Ele vai negociar. E, às vezes, a negociação é muito boa. Tá? Já cansei de ouvir de pessoas aí falando, nossa, quando eu sentei lá com o banco e fui negociar, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz porque me deu um desconto, me deu uma forma de pagar muito suave, muitas prestações, trancou aquela dívida, né? Ela não ficou aumentando, porque isso também é importante, né? Quando você negocia, você consegue trancar aquela dívida, ela não fica aumentando, porque quando você não negocia, a dívida fica rolando e os números vão subindo, né? Então você consegue trancar aquele valor e consegue dividir de uma maneira que você consiga pagar. Mas lembre-se, para dividir e para saber se você pode pagar aquela parcela, você tem que estar com o seu orçamento realizado. Então tem que voltar lá no que a Patrícia falou do seu orçamento para deixar ele bonitinho para saber se aquele número cabe dentro do seu orçamento ou não. Então é muito importante você negociar a sua dívida com um agente credor, ok? E principalmente não só o nominal, não só o valor monetário, mas a taxa de juros, tá? Os bancos costumam cobrar taxas de juros nominais, né?
pergunte para o seu gerente ou para o seu credor se aquela taxa é nominal ou efetiva. Geralmente a taxa de juros efetiva ela é menor do que a nominal. E depois, quem quiser saber mais sobre isso, pode chamar no Instagram que a gente explica, mas procure sempre taxas efetivas e não nominais. Pode falar, Patrícia? Patrícia, ia falar alguma coisa? Complemento aqui. Complemente. É porque quando a gente vai... estou disposto, vou negociar minhas dívidas, vou procurar meu credor. Normalmente as pessoas pesquisam lá no site do Serasa, porque antes de ser educadora financeira, eu achava que o Serasa era do mal. Agente do mal, né? Como que essa empresa coloca o nome das pessoas, suja o nome das pessoas, que empresa má? Nada a ver, né? Então, o Serasa, na verdade, ele ajuda nessa ponte de negociação. Então, às vezes, tem gente que tem lá um boleto de R$ 2.500, consegue quitar esse boleto por R$ 195. Eu tenho um mentorado que conseguiu negociar dívidas altíssimas, né? Claro que ficou ali 7 anos rolando. Um boleto de 20 mil, pagou com R$ 1.500. Vale muito a pena? Então, vale muito a pena. O que o Érico falou um pouquinho antes, né? De talvez você juntar esse dinheiro, porque quando você junta o dinheiro, você consegue quitar com um valor muito menor do que você ficar pagando as parcelas. Tá? Então, é bom olhar no site do Serasa para ver se já tem alguma negociação proposta lá antes de ligar para o banco, tá? Dá uma olhadinha. E quando a gente fala, o nome sujo, eu nem gosto desse termo, né? Não é nome sujo. O seu nome, na verdade, ele está protegido. Né? O seu nome não está sujo, ele está protegido de você mesmo. Né? De você mesmo, para você não fazer novas dívidas e de outras empresas ficarem te ligando. Ei, fulano, a gente tem um cartão aqui para você. Porque como o seu nome está protegido, ninguém vai te ligar oferecendo nada e você também não pode comprar nada. Acho que, por enquanto, é melhor assim. Vamos manter desse jeito que vai ser melhor desse jeito. Bom, vamos lá. Então, para a 7ª dica aumente a sua renda. Já falamos aqui sobre isso, a Patrícia acho que mencionou em algum momento. Não adianta. Se você está vendo que o que você tem hoje de renda não vai ser suficiente, aumente sua renda. Não sabe como? Não acompanha o perrengue, porque se você não sabe como, porque você não acompanha o perrengue. Pausa novamente o vídeo de novo, né? De novo, pausa aqui, volta, porque nós temos programas que já falamos sobre isso, sobre empreendedorismo. Eu acho que a gente até podia dar uma atualizada, né? A gente podia fazer isso também. Fazer um programa de opções de renda extra. Exatamente. Porque hoje tem tanta maneira de fazer com esse mundo digital aí, né? Acho que a gente podia fazer um programa novo só sobre renda extra. Aí, ficou a dica, hein? Então, assim, pessoal, aumente sua renda. E, de novo, né, várias maneiras, como a Patrícia acabou de falar, para você aumentar a renda. Desde vender aquilo que você não está utilizando mais dentro de casa, né? Roupa, sapato, móvel, Tupperware. Mas Tupperware a gente usa, né? Se bem que tudo bem. Tem gente que tem estoque. Eu conheço. Eu não posso falar porque a pessoa está assistindo, ela... É para você esse recado. Então, assim... E às vezes você tem Tupperware em casa e está usando lá o pote de sorvete para colocar o feijão no congelador. Que é mais legal. Que é muito mais legal e você engana as visitas. Que eu acho que isso que é o bacana. A pessoa olha e diz, nossa, tem sorvete, tem aí. Pega aí. É de chocolate. Bom, enfim. Então, não está no roteiro. Não estava. Venda o que você não está utilizando mais. Ou, se você tem uma habilidade, eu sei fazer um bolo, sei tocar um violão. Gente, vai dar uma aula de música, vai vender bolo, vai vender churrasquinho. Alguma coisa é necessário fazer para você aumentar a sua renda. Não precisa ser, pessoal, uma renda vitalícia, né? Vou trabalhar com isso agora o resto da minha vida. Não, pode ser pontual. Você está aumentando a sua renda pontualmente para poder passar por essa situação. Depois você volta à vida normal. Ou, quem sabe, nesse momento você acaba descobrindo aí uma vertente empreendedora e acaba sendo sua principal fonte de renda. Tudo é possível, mas é primordial que você tenha isso em mente. Se o que você tem de renda hoje não é suficiente, você está fazendo as contas, está verificando que não vai dar, então aumente a sua renda vendendo o que você não está utilizando mais ou explorando uma habilidade que você tenha. Enfim, hoje a Patrícia falou, né? O mundo é digital, o Instagram está aí, as redes sociais estão aí, você consegue alcançar um número de pessoas inimagináveis até tempos atrás. Então, explore isso a seu favor para que você tenha recurso financeiro e quite as suas dívidas. E a nossa estratégia 8, ela é muito bacana, eu já usei uma vez com mentorado e deu certo. Use o método da bola de neve ou avalanche. O que é o método bola de neve?
Vamos supor, você fez sua lista lá. Deu umas 15 linhas. Eu vou usar o exemplo dessa pessoa. Tinha lá 15, 18 linhas de dívidas. E aí, poxa, você olha para aquilo ali, dá uma desmotivada, né? Você olha e fala, caraca... Vou conseguir nunca. Vou conseguir nunca. Então, no Bola de Neve, nesse método Bola de Neve, você começa pagando as dívidas de menor valor. Então, quando você filtra, você coloca lá em ordem, você vê que tem um monte de coisa picadinha, tipo 50, 100, peguei com a minha avó 80, não sei o quê, sabe essas coisas assim? Sapeca esse negócio. Aí você vai, às vezes, as 5 primeiras linhas ou as 10 primeiras linhas é só picadinho. É só picadinho. Você vai lá, paga a lista, dá aquela diminuição. Nossa, agora eu tô motivado, porque eu já reduzi a lista mais de 50%. Aí dá aquele gás para você fazer outro método, que é o avalanche, que é você definir, depois de você pagar os picadinhos, dar aquela motivada, ficaram ali, sei lá, 5 linhas, você vai pegar e colocar em ordem de taxa. Aí você vai eliminar a que tem os juros mais alto primeiro, mas você já está motivado, porque você já eliminou 50% da lista. Gente, pagar a dívida é muito bom, você se sente bem. Claro que é. Sabe, você pagou, nossa, é um peso que sai, então... Vai dormir sossegado, né? Exatamente. Vai dormir tranquilo. Vale a pena. Sem contar que assim, acho que o pessoal vai concordar comigo, dívida é igual uma âncora, cara. Puxa para baixo. A pessoa, ela tem projetos, ela quer fazer as coisas, mas o nome dela está protegido, ela não pode comprar a casa. Ela quer mudar de casa, quer morar na casa melhor, não consegue. A pessoa quer avançar, olhar pro para-brisa, mas fica toda hora olhando pro retrovisor e lembrando da dívida. E aí falar, minha vida está travada, minha vida não vai para frente, minha vida não sai do lugar. É a dívida. É a dívida. É a dívida. É isso mesmo. Entendeu? Quite isso é bíblico, tá? Quite suas dívidas. Quite suas dívidas. Está escrito lá, quite suas dívidas. Não sei não onde não, mas está lá. Não fique devendo as pessoas. Isso também está escrito lá. Acho que você é a próxima, Patrícia. Sou eu? Eu acho. Ô, gente, é porque é aqui, assim, né? É desse jeito. Mantenha-se focado e motivado. É o que o Érico já falou. Então, pagar dívidas não é algo ruim, é algo bom, vai abrir portas, vai abrir possibilidades, mas não confunda, né? Abrir portas para fazer novas dívidas? Não é isso não, não é isso, né, gente? Tá entendendo errado. Tem que ficar a lição, né? Isso. Já viu que não é legal, que não é bacana, o tanto de, né? Lembra ali do corpinho ali que a gente apresentou, né? Com um monte de desafio emocional e físico, não vale a pena, é um preço ruim de se pagar. Não só para você, mas para sua família, as pessoas que você ama, né? Então, foca nisso, né? Não perca a motivação de quitar as suas dívidas para ter uma vida melhor, não para fazer novas dívidas. Você falou um negócio muito interessante aí, Patrícia. Quem está endividado não é só essa pessoa que sofre esses males que ela citou na figura aí. Não, é a família toda, sofre todo mundo junto, tá? Então, quitar a dívida não liberta só o devedor, mas liberta também a família, né? Os entes queridos que vivem com... Porque o clima da casa muda, né? Então, o ambiente familiar muda. Então, isso é muito importante, ok? Bom, e aí, que interessante, a nossa 10ª dica aqui é acompanhe o seu progresso. Então, é claro, ela falou da listinha, né? Fazer lá os itens e ir acompanhando, dando check ali, né? No que foi pago. Mas uma coisa muito importante também é você comemorar essa vitória. Né? É verdade. Porque quando você atinge um objetivo, né, isso tem que ser alvo de comemoração. Né? Você precisa celebrar esse momento. Então, chegou naquela dívida que você olhava para ela e falava, nossa, isso aqui eu nunca vou conseguir. Não, isso aqui é difícil demais. E venceu, quitou, celebre. Celebre com os seus, celebre com sua família. Né? Então, é muito importante comemorar, né, quando você chega lá, né, quando você atinge o seu objetivo. Então, acompanhar o progresso é muito importante, né? Ir verificando passo a passo, né, da quitação das suas dívidas e conseguir realizar isso, deve ser, sim, celebrado, mas sempre com parcimônia, né, sempre com calma, para não criar uma nova dívida por ter quitado uma dívida. O Érico mandou comemorar? Eu vou comemorar. Sextou, é isso, todo mundo com a churrascaria, né, e tome cartão de crédito. Não é para fazer isso. Vamos blindar a dívida quitada. O Érico mandou. Pronto. Pelo menos me chama, então, vai.
eu participar. Pode ser. Porque já é que é para meter o pé na jaca, pelo menos eu vou estar junto. Então não é para fazer isso, tá? Mas sim, celebrar a vitória é muito importante, pessoal. Celebrar a vitória é muito importante. Isso aí. E a gente finaliza por aqui, porque você precisa colocar em prática todas essas estratégias, mas para você dar continuidade aí ao seu conhecimento, aos estudos, né? A gente trouxe 3 dicas. Primeira é uma série, A Arte de Economizar. Essa série é incrível, é muito bacana, vale a pena assistir. São famílias endividadas que passaram por esse processo que você vai passar agora, após o nosso programa. Vale a pena assistir para você ver que não é só você e que é possível, sim, sair do endividamento. A outra série, Explicando o Dinheiro, essa série é muito legal e tem um episódio, Cartão de Crédito, que é impactante demais. Mostra como funciona o cartão de crédito, por dentro, como é o sistema, como funcionam os juros. Olha, conhecimento, você precisa ter conhecimento. Conhecimento liberta. Então, não deixe de assistir essas 2 séries. E tem um livro que eu quis colocar aqui, ele não tem nada a ver com finanças, nada a ver. A Coragem de Ser Imperfeito. Ele não tem nada a ver com finanças, mas ele fala sobre estar disposto a mudar. De entender que, às vezes, a pessoa ela tem vergonha, né, da dívida. Ela tem vergonha. Não, mas... Então, a gente tem que estar disposto a mudar e encarar isso, né? Às vezes, ser um pouco vulnerável e conversar dentro de casa. Porque, às vezes, não conversa dentro de casa, não tem coragem de falar, né? Principalmente o homem. O homem tem mais desafio com isso do que a mulher, de falar com a esposa, por exemplo, nós estamos endividados. Vamos ter que cortar o lazer ou reduzir o lazer, vamos ter que diminuir aqui, reduzir aqui. Então, esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, fala muito sobre isso, de você muitas vezes precisa ser vulnerável, né? Se demonstrar nesse ato de querer mudar é muito importante. E, Érico, onde o pessoal encontra a gente? O pessoal encontra o Perrengue no Spotify, no site do Folha e no YouTube do Folha Vitória, na rádio Pan News 90.5, todas as quartas-feiras, 16h30, no nosso Instagram, que é o @perrengue.financas. Encontra também no Instagram da Patrícia, que é patriciamoura.financas. E o meu, que é o @ericocolodete. Olha, tem perrengue para tudo quanto é lado, não tem desculpa. Se você é novo, entra lá, assiste os episódios, tem muita coisa para você. E se você que já está acompanhando a gente, manda seu depoimento para o nosso Instagram, manda lá no direct, né? Fala como que o perrengue mudou a sua vida, né? Se para melhor, para pior, de repente mudou para pior, né? Bota lá, não tem problema não, a gente vai ler. E quem sabe, a gente lendo a sua história, não chama você aqui para contar, você de viva voz aqui para os nossos telespectadores, como que o perrengue mudou a sua vida, né? Como que ele influenciou a sua vida. Então tem que escrever para a gente lá, mandar lá no direct. Isso aí. Então até o nosso próximo encontro. Valeu, um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.